Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que cada um de vocês assistirão a este vídeo, participarão de mais um encontro. E para mim é uma alegria e uma honra estarmos juntos mais uma vez. No encontro passado, nós falávamos ainda sobre o amor. Introduzimos esse tema vendo que Jesus, só recapitulando, ao ser testado pelos fariseus, que perguntava qual era o maior mestre, qual é o maior dos mandamentos, ele respondia o quê? Amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua mente, com toda a sua alma. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E vimos que Jesus resumiu todos os mandamentos em dois. No encontro passado, nós discutimos sobre o segundo mandamento, amar ao seu próximo como a si mesmo. Todavia, nós debatemos acerca desta frase do segundo mandamento, amar a si mesmo. E vimos a importância do amor próprio, que o amor próprio ele é legítimo e se faz necessário como forma de cultivarmos esse sentimento, nos preparando para manifestá-lo e externalizá-lo ao nosso semelhante. Contanto, fizemos a ressalva que não se confunda amor próprio com egoísmo. Hoje, dando continuidade, naquele mesmo encontro em que Cristo Jesus teve com os fariseus que tentavam sempre testá-lo, quando Jesus deu essa resposta e calou o fariseu, ele, para se justificar, perguntou a Jesus: mas, mestre, quem é o próximo de quem tanto o Senhor fala? E nós vamos refletir hoje sobre o segundo mandamento e mais na frente discutiremos a resposta que Jesus dá ao fariseu que mais uma vez tenta testá-lo, colocá-lo em prova, perguntando quem é o próximo de quem tanto Jesus fala. Pois a cegueira de coração daqueles homens que se achavam religiosos, doutores da lei, conhecedores da palavra, como muitos hoje, ainda não sabem quem é o seu próximo. O que Jesus quer dizer quando fala da importância do amor ao próximo? Pois bem, o nosso tema de hoje é amar ao próximo. Trata-se do segundo mandamento. Lembrando que Jesus resumiu os mandamentos em dois: amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente. E amarás o teu próximo como a si mesmo. Bom, pois bem, então hoje falaremos do amor fraterno, que deve ser um sentimento universal que devemos promover e construir, que lamentavelmente no nosso mundo, na nossa sociedade, ainda está muito a desejar. Mesmo nos meios de pessoas, vindo de pessoas que muito falam de Deus, mas só falam da boca para fora. E falar de Deus requer atitude, testemunho de vida. Há uma frase que eu me lembro, que tem aquelas frases que escrevem atrás de caminhões, que dizia assim, mais ou menos: se você quer ter Deus como pai, faça do outro o seu irmão. Esse é um desafio. Pense nisso. Pense nisso. Você está fazendo do outro seu irmão? Você está tratando o outro como seu irmão? Pois bem, dando continuidade, mas não deixe de refletir. Pense nisso. Você que quer ter Deus como pai. Você está tratando e fazendo do outro o seu irmão? Tratando como seu próprio irmão? Então,
No encontro de hoje falaremos do amor fraterno. E a primeira pergunta é: por que é que Deus quer que nos amemos uns aos outros? Por que será que Deus quer que nós nos amemos uns aos outros, como a nós mesmos, conforme refletimos no mandamento no encontro passado? Eu poderia aqui, de forma resumida, dizer que por duas razões. A primeira das razões é que nenhum pai, pelas nossas experiências de vida, sei que vocês também pensam assim, pelas nossas experiências de vida, nenhum pai, imagine Deus, nenhum pai deseja ver seus filhos se odiando, se degradando, não é? Com intrigas, com malquerência, nenhum pai. Há uma passagem na Bíblia em que Jesus diz: qual o pai que o filho pedindo um pedaço de pão ou um pão, ele vai dar um escorpião? Imagine Deus, que é a fonte do amor, cujo amor é imensurável. Então, nenhum pai quer ver seus filhos se degradando. Todo pai quer ver seus filhos, sua família, em harmonia, convivendo em um espírito de fraternidade, de amor, de respeito, de compaixão um com o outro, de doação um para com o outro. É assim que um pai quer ver seus filhos. E se um pai assim quer ver seus filhos, imagine Deus. Esse é que nos quer ver unidos. Apesar de que muitas denominações religiosas ainda não entenderam isso. Acha que devem amar os irmãos, entre aspas, da própria igreja. Não! Somos todos irmãos, devemos amar a todos. Independente de denominação religiosa, devemos buscar externalizar o amor, o respeito, o carinho, essa fraternidade universal a todos os irmãos, tendo todos e vendo e tratando todos como irmãos, independente de igreja, independente de denominação religiosa, somos todos irmãos. Lembra a frase que eu dizia inicialmente? Se você quer ser filho de Deus, ou melhor, quer ter Deus como Pai, faça do outro o seu irmão. Não é o outro que está na sua casa, não é o outro que está na sua igreja, não é o seu melhor amigo. São todas as pessoas, porque no reino de Deus, no projeto de Deus, não existe espaço para a acepção de pessoas. Não existe espaço para isso. Então, este é o primeiro motivo pelo qual Deus quer que nos amemos uns aos outros, que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. O segundo motivo é porque podemos concluir, sem sombra de dúvida, que para nos realizarmos, e por isso que Deus quer que nos amemos o próximo como a nós mesmos, para nos realizarmos não basta amar a Deus sobre todas as coisas. Não basta amar a Deus sobre todas as coisas e amar a nós mesmos. Precisamos também amarmos os outros e nos sentir e sermos amados pelos outros para sermos felizes. Então, precisamos amar a Deus, a nós mesmos, mas precisamos amar os outros e precisamos nos sentir amados por eles. Essa é uma máxima que nós não podemos esquecer. Jamais. Para crescermos no amor, nós precisamos de um ambiente de fraternidade. Este ambiente pode ser a nossa casa, pode ser o nosso trabalho, pode ser na nossa igreja, na sociedade onde convivemos com os nossos pares, nossos semelhantes, aonde quer que estejamos,
precisamos desse ambiente de fraternidade. Imagine vocês o quão é difícil sentir-se bem, um exemplo aqui, numa família em que a briga, a intriga, a desarmonia, ela acontece a toda hora. Não dá para se sentir bem e tampouco amado. Não dá, não é possível. Do mesmo modo que ninguém vive em paz e em segurança numa sociedade em que não exista fraternidade, em que nós não nos sintamos e não nos tratemos como irmãos uns dos outros. Então, assim sendo, podemos dizer, concluir nesta primeira etapa, que o amor a Deus, o amor a si mesmo, né, que é o amor próprio, o amor a si mesmo, e o amor fraterno, eles são inseparáveis. O amor a Deus, o amor a si mesmo e o amor ao próximo, ou o amor fraterno, são indissociáveis, são inseparáveis. E é por isso que o evangelista João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20, ele é bem enfático. João nos diz, chega para nós, prestem bem atenção. Preste bem atenção que nós estamos cheios de falsos profetas, com falsas pregações e fazendo verdadeiras lavagens cerebrais nas pessoas de acordo com as suas pretensões religiosas e fazendo proselitismo religioso, que é lamentável. Não é isso que Deus espera da gente. Deus quer que com a nossa fé, com o nosso testemunho, nós contribuamos para a construção e reconstrução, porque essa construção é permanente, de uma sociedade fraterna. Que nós promovamos esse sentimento de coletividade, de fraternidade, de irmandade. Isso que Deus quer de nós. Então, nesse sentido, o evangelista São João, ele é enfático na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20, ao afirmar: quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso. Está aqui, na Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso. E ele é bem enfático. Continua dizendo: hipócrita, como é que você diz que ama a Deus que você não vê e não é capaz de amar ao seu irmão que você vê, que está aí ao seu lado? Meus irmãos e irmãs, precisamos ter muito cuidado com o nosso compromisso com o projeto de Deus, para que ele não seja um compromisso vazio, como aquela casa construída na areia que no primeiro vendaval ela é derrubada. E assim é a fé das pessoas que não constroem a sua casa com alicerce sólido. Por isso precisamos fortalecer esse alicerce no nosso dia a dia, o alicerce da casa da nossa fé, no nosso dia a dia, com o nosso testemunho de vida. Não basta palavras bonitas. Não basta pegar a Bíblia por debaixo do braço, vou para a igreja, eu grito, eu choro, pegar um texto e rezo o Pai Nosso, 53 Ave Marias, e choro e peço a Deus, e esqueço do mundo lá fora, como se existisse esse dualismo filosófico que influenciou a nossa evangelização no Ocidente, onde se separa a fé da vida. Fé e vida não se separa. Assim como o amor a Deus, o amor a si mesmo e o amor ao próximo são indissociáveis, inseparáveis, fé e vida não se separam. Eu preciso, na vida, viver a minha fé, testemunhar a minha fé com atitudes, com comportamentos, com palavras. E aí, o evangelista São João vem e nos diz:
Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso. Hipócrita, como é que você diz que ama a Deus que você não vê? E não ama o seu irmão, que você vê que está ao seu lado, às vezes está passando fome, está sofrendo as maiores angústias, a maior tristeza espiritual. Às vezes depende de uma palavra amiga que você, como conhecedor da palavra, pode levar essa palavra amiga e amenizar o sofrimento do seu próximo. E neste momento em que atravessa a sociedade brasileira, um dos momentos mais difíceis da história, com tanta gente desempregada, com tanta gente passando fome, necessidades, o que é que eu estou fazendo por essas pessoas? Ou será que eu só estou olhando para o meu umbigo? Eu estou preocupado com o meu próximo? Eu estou solidário com o meu próximo? Eu estou não só dizendo que tenho, mas demonstrando e vivendo o amor ao próximo como a mim mesmo? Caso contrário, eu não amo a Deus nem a mim mesmo e, consequentemente, não amo o próximo, porque sou uma pessoa egoísta. Então, as palavras de Deus não têm meios termos, meus irmãos. Não se demonstra fé com palavras bonitas, nem com gestos religiosos. Eu vou à missa, eu vou ao culto, eu leio a Bíblia, eu rezo o texto, eu faço as minhas orações diárias, e as minhas atitudes, e a minha solidariedade, e o meu amor ao próximo, e a minha capacidade de empatia com o sofrimento alheio, aonde fica? Então, aonde está o meu amor a Deus, a mim mesmo e ao meu próximo? Pense nisso. Pense nisso. Portanto, concluindo essa primeira etapa, compreendemos que, no fundo, o amor é um só. O amor é um só. Quem aprende a amar, ama a Deus, ama a si mesmo e ama o próximo. E ama o próximo. Se a gente parar para analisar, voltando a outros temas que aqui já discutimos, a busca do amor, a busca da felicidade, o sentido da vida, está na busca e na prática, na vivência concreta do amor a Deus. Essa é a melhor forma de buscarmos a Deus. E sempre que estamos no caminho correto, direcionados a buscarmos a Deus, estamos em busca do nosso maior tesouro, da nossa felicidade. Está em Deus, no amor a Deus. Está no amor a Deus. Não se iluda. Não são bens materiais que nos traz felicidade. Evidentemente, como dizia no encontro passado, precisamos sim termos bens materiais, mas aquilo o suficiente para termos uma vida codigna, com dignidade de filhos e filhas de Deus. Mas não egoisticamente nos preocuparmos em acumularmos bens e mais bens em detrimento da fome, da angústia, do sofrimento. Este ano no Brasil constatou-se que 7.000 crianças morreram desnutridas por desnutrição. Desnutrição é uma palavra bonita que usa, uma nomenclatura bonita que usa, porque acham feia a palavra fome. É fome, meus irmãos. É uma tristeza num país que se diz cristão. Esse tipo de coisa em pleno século XXI ainda acontecer. Ainda acontecer. Um Brasil que se diz cristão e vergonhosamente centenas de milhares de pessoas estão preocupadas com o carnaval. Ah, vai ter carnaval? Meus irmãos, que país cristão é esse? Então, essas pessoas que assim pensam, não entenderam nada da mensagem que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Este é o momento de estarmos todos enlutados porque nós perdemos mais de 500 mil de irmãos e irmãs, mais de 613 mil vidas perdemos para a Covid, e evidentemente por negligência do governo.
do governo federal. Isso não podemos negar. O cristão deve ser autêntico e exercer a sua missão profética. Pois bem, como é que nós podemos pensar em carnaval, em festa? Aonde está o nosso amor ao próximo? O nosso amor a Deus, que jamais concordaria com isso? É o momento de estarmos todos enlutados. Onde está o nosso sentimento de empatia? E muitas pessoas que eu vejo e escuto falar de empatia estão aí esperando, loucas, ensandecidas, preocupadas que haja o carnaval. Um país cristão jamais pensaria em carnaval num momento como esse. Esse é o momento de estarmos todos enlutados, solidários às milhares de pessoas que perderam seus entes queridos, de crianças, de jovens que ficaram órfãos. Ficaram órfãos de pai e mãe. De outros pais e mães, outros milhões que perderam seus filhos e filhas. Que amor é esse que aprendemos que depois de tanto sofrimento, se já não fosse pouco, a crise, a fome, a morte de mais de 7.000 crianças por fome, e uso a nomenclatura de desnutrição, porque o termo fome é feio e desnutrição é um termo mais bonito. Aonde está o amor? Que tipo de amor é esse? Onde está o amor a Deus? Onde está o amor a si mesmo? Onde está o amor ao próximo? Me perdoe se eu me exaltei um pouco. É porque isso mexe muito com nós, todos nós cristãos, que verdadeiramente buscamos a construção e a promoção de uma sociedade alicerçada no amor, na verdade, na justiça, na fraternidade universal. Bom, continuando, nós sabemos que na vida nós precisamos aprender um pouco de tudo, ou tudo nós aprendemos, assimilamos. Na vida tem que se aprender de tudo. Por exemplo, cada um de vocês aqui já estuda há alguns anos. Chegou no meio do caminho da aprendizagem, outros concluíram, apesar do que, segundo Paulo Freire, nós seremos eternos aprendizes. Mesmo que terminemos o mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, seja no que for, seremos eternos aprendizes da vida. Sempre teremos algo para aprender. Não é? Então, nós aprendemos tudo. Vamos para a escola aprender. Mas nem toda a experiência da vida apesar de sermos eternos aprendizes, sem toda a experiência da vida, nós não saberíamos falar. Veja a importância do aprendizado. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Nós não saberíamos falar, cantar, ler, andar de bicicleta, de moto, de carro, né? Guiar um carro. Não saberíamos nem amarrar os cadastros dos nossos sapatos, dos nossos tênis. Então nós aprendemos tudo na vida. Ora, a prática do amor não é diferente. Nós também aprendemos a amar. Devemos aprender a amar. Devemos ter esse desejo, essa vontade de aprender a amar. Todo aprendizado, ele parte de um desejo pessoal. Se não tivermos esse desejo, jamais aprenderemos. E, sobretudo, quando falamos aqui de amor, de aprender a amar, ele também é um aprendizado. A prática do amor pressupõe um aprendizado. Um aprendizado cujas primeiras lições são aprendidas em casa. Inicialmente, a criança, ela aprende a amar sendo amada pelos seus pais, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus tios, suas tias, suas avós.
pelos parentes, pelos vizinhos, pelos amigos mais próximos. Ela vai aprendendo a prática do amor, inicialmente sendo amada pelos mais velhos, a começar pelos seus pais, vizinhos e amigos, todos aqueles que a circundam, que a cercam. Depois, o segundo passo, a criança começa a exercitar o amor, que se estende dos familiares aos amigos, aos estranhos e até aos inimigos, conforme nos manda nosso Senhor Jesus Cristo, que amemos até aos nossos inimigos. Não é verdade? Todavia, dentro dessa reflexão, me vem uma pergunta: mas como é que se ama? E agora? Me digam vocês, como é que se ama? Nós poderíamos aqui dizer, à luz da palavra de Deus, que nós amamos desejando aos outros tudo aquilo que nós queremos para nós mesmos. Mas eu vou mais além, mais que desejando, proporcionando, praticando, dando ao outro tudo aquilo que nós gostaria que nos fosse dado, tratando o outro como nós gostaríamos de ser tratado. Portanto, ama-se desejando, se praticando com o outro tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós, fazendo com o outro e pelo outro tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós. Assim começa-se a amar de verdade. Se você, por exemplo, se você não gosta de ser caluniado, não calunie os outros. Não invente mentira com os outros. Se você não gosta que façam isso com você. É simples. Se você não gosta de ser enganado, não engane, não trapaceie, não engane o outro, o seu irmão, o seu próximo. Se você não gosta de ser ridicularizado, humilhado, não ridicularize, não humilhe o seu próximo, o seu irmão. É assim que se ama. Todavia, ao contrário, se você gosta de ser respeitado, valorizado, amado, respeite, valorize e ame os outros como você gostaria que fizessem com você. Ame os seus semelhantes, os seus pares, os seus irmãos, como você gostaria que fizessem com você. E isso é amar o próximo como a si mesmo. Não é amar só em pensamentos e palavras. É com atitudes. É se colocando no lugar do outro. É termos empatia. Eu não vou fazer com o outro que eu não quero que faça comigo. Eu ser solidário, me colocando no lugar do outro. Se eu fizer isso, eu vou estar ridicularizando meu amigo. E eu não gosto de ser ridicularizado, eu não vou ridicularizar ninguém. Eu não gosto de ser enganado, eu não vou enganar ninguém. É simples. É simples. O ser humano é quem complica as coisas. Bom, naquela mesma ocasião em que Jesus dizia ao fariseu que estava testando, lembre-se que no encontro passado, em que discutimos o amor a si mesmo, que está dentro do segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. O fariseu, após Jesus ter calado a boca, resumindo os mandamentos, lembrando qual foi a pergunta? Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus resume todos os mandamentos em 2 mandamentos. Amarás o Senhor, só recapitulando, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua mente, com toda a sua força, com toda a sua alma. E amarás ao próximo como a si mesmo. Ele, calado, como não tinha mais, como não conseguiu colocar Jesus à prova, que era um teste para pegar Jesus em contradição, ele quis se justificar dizendo, mas Senhor, quem é o próximo?
quem é o próximo de quem tanto o Senhor fala? Jesus respondeu contando-lhe uma história. Essa história está no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, de 29 a 37. Jesus diz: um homem vinha descendo de Jerusalém a Jericó. De repente, um grupo de assaltantes, de ladrões, o abordaram, o roubaram, levaram suas roupas, suas vestes e, achando pouco, espancaram esse homem quase até a morte. Naquela ocasião, passou um sacerdote. Um bom tempo depois, passou um sacerdote e lá viu o homem, mas fez de conta que não viu ninguém, passou direto. Alguns minutos depois, passou um religioso. Naquela época, tinha o grupo dos levitas, que eram tidos como religiosos, homens muito religiosos, gostavam de ser vistos como religiosos. E o levita, como um religioso, como se diz, conhecedor da palavra, ele rodeou para não passar por perto do homem. O coitado permaneceu lá e morreria. Alguns minutos depois, passou um samaritano. O samaritano correu, foi lá, conversou com o homem e o socorreu. Colocou em seu próprio jumentinho, levou a uma hospedaria e passou a noite lá, cuidando dele. No dia seguinte, Jesus disse, o samaritano precisava viajar. Pegou 2 moedas de prata, que valia muito, deu ao dono da hospedaria e disse, continue a tratar deste homem. Quando eu voltar, se você gastar mais do que essas 2 moedas que eu estou te repassando, eu te pagarei o restante. E ao concluir a história, Jesus pergunta ao seu interlocutor, ou seja, ao fariseu, qual dos 3 amou o próximo como a si mesmo? Qual dos 3? O sacerdote, o levita ou o samaritano? E o fariseu respondeu, o samaritano. Jesus então olhou para ele serenamente, como era próprio de Jesus, e disse, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Meus irmãos, aqui é interessante ressaltarmos que no mundo, no projeto de Jesus, no projeto de Deus, no projeto de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso grande mestre, não há espaço para acepção de pessoas, discriminação de pessoas, independente de cor, de sexo, de religião, de denominação religiosa. Apesar de hoje vivermos no Brasil uma grande segregação religiosa, você é meu irmão se você for da minha igreja, você é convertido se você for para a minha igreja. Isso chama-se segregação religiosa, é lamentável, é próprio de quem ainda não entendeu a mensagem de Deus e precisamos acabar com isso e nos tornarmos uma grande família, sem que necessariamente cada um deixe de professar a sua fé, o seu credo, acompanhar, seguir a igreja que você mais se identifica, mas precisamos promover e construir esse sentimento de fraternidade universal para deixarmos de viver esta hipocrisia igual viviam os fariseus que estavam testando Jesus, tentando pegá-lo em contradição a todo momento. E parece que muitos cristãos hoje ainda não aprenderam a mensagem que o Pai nos enviou através do seu Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Jesus coloca no centro dessa história um samaritano. Olha que interessante. O que é que eu quero dizer com isso? Naquela época, os judeus não viam os samaritanos com bons olhos. Os samaritanos eram vistos como pessoas pecadoras, impuras. E muitos até não queriam se encostar, nem chegar próximo de um samaritano. E Jesus
para mostrar que isso estava errado, que não devemos fazer acepção nem discriminar ninguém. Jesus coloca no centro dessa história, olha como nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Ele coloca no centro dessa história exatamente um samaritano, aquele que era tido como impuro, pecador. Passou um sacerdote, passou um levita, um religioso, talvez desses que andem com a Bíblia debaixo do braço, com o texto, rezando o tempo todo, para demonstrar que é religioso, mas não tem atitude. Eles rodearam, deram meia volta, e se dependesse deles, aquele pobre homem teria morrido. Mas foi exatamente um samaritano, que eram tidos como pessoas pecadoras, impuras. Tanto é que naquela época, o Evangelho registra que os judeus diziam, será que da Samaria poderá vir algo de bom? Tanta discriminação eles tinham pelos samaritanos. E é exatamente o samaritano que dá o testemunho de amor ao próximo. E aqui eu quero concluir dizendo, a pergunta que o fariseu fez, eu vou inverter. Não é quem é o meu próximo que eu devo me preocupar em saber. Eu devo me preocupar em saber de quem eu vou ser o próximo. Tanto é que Jesus conclui essa passagem, essa história perguntando ao fariseu, dos três, quem foi que amou o próximo? Que demonstrou amor ao próximo? E ele respondeu, o samaritano. Então, é de quem eu vou ser próximo? Quem é que está precisando de mim? Neste momento difícil da vida, pare, pense nisso. Quem é que está precisando de mim? Do meu amor? Quem é que está precisando que eu vá ser o seu próximo? E assim, dê o meu testemunho de amor, de fraternidade, de amor ao próximo. E lembre-se, quem diz, conforme primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20, quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso, hipócrita. Como é que você diz que ama a Deus que você não vê e não ama o seu irmão que você vê? E muitas vezes a pessoa vai para a igreja, chora, grita, reza, outros oram, e quando sai, às vezes só falta passar por cima do seu semelhante, do seu irmão, e não é capaz de dar um bom dia, um simples bom dia, uma boa noite. Às vezes tem um idoso sentado ali na calçada, ele é visto como um homem invisível. Vocês jovens, e todos nós, todas as gerações, valorizem as crianças, valorizem os idosos. Sempre que passar por um idoso, faça questão de dizer bom dia, boa tarde. Ele se sente tão feliz por ser visto, por ser reconhecido. Não esqueçam disso. Eu falo complementarmos a todos, mas aqui eu dou ênfase a esse grupo porque são os grupos mais esquecidos, são as pessoas invisíveis. Parece que quando a pessoa vai envelhecendo, elas perdem um valor na nossa sociedade. Então precisamos repensar, meus irmãos, a nossa fé. A nossa fé. Concluindo, Jesus, nesta passagem do bom samaritano, ele salienta, ele nos deixa claro que é a compaixão, é da compaixão e da misericórdia que derivam, que emanam as mais autênticas expressões de solidariedade, de amor, que é capaz de nos conduzir para a vida eterna. Muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês. Eu gostaria de tecer um pequeno comentário. Vocês devem estar estranhando, dizendo aí, será que esse é o professor Veiga? Será que esse é o teólogo Veiga mesmo, do canal Teólogo Veiga Conversando com Deus? Sim,
Sou eu mesmo. É que eu terminei de pagar a minha promessa, eu estava pagando a promessa, por isso que eu estava com aquela barba, e alguns começaram até a me chamar de Frei Damião. Alguns gaiatinhos brincando comigo, mas faz parte. Mas eu terminei de pagar a minha promessa e tirei a barba. Então sou eu mesmo, não estranhe, não é outra pessoa que está aqui. Obrigado pela presença, pela participação. Se vocês acharem esse vídeo interessante, esses encontros em que falamos, discutimos sobre as maravilhas que Deus nos ensina, compartilhe este canal Teólogo Veiga, o nosso canal Teólogo Veiga, Conversando com Deus. Se inscrevam também. Quando se inscreverem, ative o sininho, porque a cada vídeo vai aparecer, vocês vão ser notificados e assistir ao vídeo. E vem muita coisa boa por aí. Mais uma vez, quero agradecer aos mais de 100 mil, desculpe-me, aos mais de 100 inscritos no nosso canal. Volto a dizer, não tenho nenhuma pretensão com fama ou glória. A minha ambição é conquistar o reino de Deus. Que Deus nos dê muita sabedoria, muita humildade e sabedoria para nós, a cada dia que passa, sabermos discernirmos as coisas que de fato nos trazem felicidade e que nos levam a essa harmonia com o sagrado, com o divino, com o transcendente, com Deus. Então, concluiria hoje o nosso encontro com a citação da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20. Caríssimos, todos aqueles que dizem que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Hipócritas. Como é que você diz que ama a Deus que você não vê e não ama o seu irmão que você vê, que está aí ao seu lado? Obrigado, um abraço, um beijo no coração e que Deus nos abençoe a todos nós. Que Deus abençoe a todos os seus familiares, os protejam de todos os males. Que Deus os abençoe com bênção de prosperidade, de saúde, de felicidade, de cura. E aqui, em especial, vai o nosso pedido, continuo pedindo a vocês para continuarmos aquela corrente de oração pela cura da nossa irmã na fé em Cristo Jesus, Fernanda. Que Deus abençoe. Deus já está trabalhando, minha amiga Fernanda, minha irmã na fé, pela sua cura. Que Deus abençoe e restaure a sua saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado pela participação.